em cima dessa série que será preciosa. Não perca. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, embora a nossa ênfase esteja nos versículos 7 e 8, vamos ler desde o 1 para contextualizar os dois versos que nós vamos usar como base. Vejo os irmãos ainda folheando a Bíblia. Encontrou, Jamile? Amém? Os irmãos encontraram? Vamos lá então, você que talvez não tenha sua Bíblia junto, hoje nós não temos infelizmente o projetor. No entanto, você preste bem atenção na leitura para captar a mensagem. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito que já está entre nós venha conduzir mais uma vez essa série que iniciamos, Pai, nessa semana, essa palavra que será liberada nessa noite, que o Teu Espírito guarde os nossos corações, nosso espírito, nossa alma, nossos ouvidos debaixo das Tuas mãos, para que nada venha nos roubar da Tua presença, para que venhamos, Senhor, entesourar as Tuas palavras, para que o Teu propósito com esta mensagem, com esta série de ensinos, seja cumprido em nossas vidas, que possamos chegar ao final dessa jornada, Pai, mais parecidos contigo, com os efeitos práticos da palavra gerados em nossos corações, manifestando-se, Senhor, em nossos dias, em nossas agendas, em nossas rotinas, em nossas prioridades, no nosso cotidiano e agendas, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, ensina-nos, todos nós precisamos e carecemos das Tuas palavras. Ajuda-me a transmitir a Tua mensagem e ajuda todos nós a compreendê-la, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Os que concordam dizem amém. Glória a Deus. Eu mandei hoje uma mensagem no grupo da igreja. Os irmãos que estão lá provavelmente tenham lido, visto, quando eu mandei o convite para o culto de hoje. Meu objetivo foi dar a ênfase, meus irmãos, de que tudo o que nós fazemos aqui como igreja, nós buscamos fazer debaixo do direcionamento do Senhor. Já falei várias vezes aqui, né? Ok, o Senhor me colocou aqui com o ofício, com o ministério de pastor, mas o pastor dessa igreja, de fato, é o Senhor Jesus. Eu preciso comunicar aquilo que Jesus está falando com a igreja. Essa é uma das coisas mais desesperadoras do ministério, meus irmãos. É você entender do Senhor para onde Ele quer conduzir a igreja. Não tem como um pastor chegar aqui e dizer, eu gosto bastante de Lucas, vou falar sobre Lucas. Hoje me deu vontade de falar sobre Efésios. Não é assim que funciona. Precisa ser direcionado pelo Senhor, porque não é aquilo que o pastor quer falar com a igreja, é aquilo que o Espírito quer falar com a igreja, com o seu povo. Portanto, as temáticas das séries que nós temos aqui são buscadas em oração do Senhor. E eu havia já comentado algumas semanas atrás com os irmãos, que um dia num discipulado veio no meu coração, Emerson, próxima série vai ser a série Pai Nosso.
O que, se o Senhor não trouxer outra coisa, será a próxima série. A série Pai Nosso com o objetivo de entendermos com mais profundidade a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Mas em oração o Senhor trouxe claramente aqui numa quarta-feira, não, a próxima série é a Academia do Espírito. Porque eu quero conduzir a igreja para um lugar de amadurecimento, como eu falei antes. É para esse lugar que o Senhor está nos levando. É para esse lugar que Ele está nos conduzindo. Para que nós venhamos abrir o nosso ser por completo para a ação do Espírito em nós, gerar aquilo que somente Ele pode fazer em nós, aquilo que somente a palavra pode gerar em nós, aquilo que somente a unção do Espírito pode gerar em nossas vidas, meus irmãos. Estão comigo aqui? Hoje tem bastante pedido, né? Quarta-feira o delivery está bombando. Aqui pizza, hambúrguer, tudo aqui embaixo da predileta. Amém? Glória a Deus. E quando nós estamos amadurecendo espiritualmente falando, eu me refiro ao processo do nosso desenvolvimento espiritual. Irmãos, uma das coisas mais terríveis é a estagnação espiritual. É crente com 5, 10, 15, 20 anos de igreja, mas uma idade espiritual infante. É o caso da igreja de Corinto, que eu mencionei anteriormente, lembram que eu falei? Paulo fala, não lhes falta nenhum dom. Eu queria estar numa igreja assim, Duda. Uma igreja que todos os dons do Espírito tem. Já pensou? O cara entrar aqui cadeirante, sair daqui andando. Daí tem um velório por aí, o cara vai lá, ora, o cara ressuscita. Já pensou uma coisa dessa? Palavra de conhecimento, dons de maravilhas, dons de administração, todos os dons estavam em Corinto. Paulo fala, vocês são top. Eu sempre brinco, Duda, que Paulo, você trabalhou no RH, né? E uma vez eu aprendi, não sei se ainda usam isso, uma técnica de dar feedback para as pessoas. Você chama a pessoa para dar o feedback e você não fala assim, cara, você vacilou, né? Pisou na bola. Você chama o cara assim e fala, Samo, a gente está muito feliz em ter você com a gente, muito contente com a tua presença na nossa equipe, ela ilustra o nosso ambiente de trabalho, porém, você dá primeiro uma amaciada, né? Aí depois você... Paulo parece que faz isso com a igreja de Corinto. Primeiro capítulo, que bom, a fé de vocês. Mas no capítulo 3 ele já fala, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Tive que falar como a carnais, dando leite espiritual e não alimento sólido, porque vocês não estavam prontos para receber um alimento sólido. Ou seja, eles tinham todos os dons, eram salvos, mas negligenciaram o amadurecimento. Negligenciaram o desenvolvimento espiritual. Igreja, em nome de Jesus, nós precisamos avançar. Amém? Nós precisamos amadurecer. Graças a Deus aqui nós não temos isso ainda. E maravilha que o negócio cresceu. Os atendimentos pastorais, Marco, chegava a ser triste às vezes, porque era quase sempre os mesmos problemas. Digo, gente, vamos lá, vamos ter problema novo, né? Para a gente discutir, resolver. Problemas novos de uma nova fase na vida, de um novo amadurecimento espiritual. Amém? É no amadurecimento, Eric, onde nós somos experimentados pelo Senhor e aprovados por Ele. É no amadurecimento onde nossas raízes se tornam mais firmes, mais centradas, mais aprofundadas e agarradas na rocha que é o Senhor Jesus. É somente o amadurecimento que faz isso em nós. Às vezes, a qualquer vento, né? Qualquer vento, qualquer luta, qualquer prova, o crente já quer juntar o balde e voltar para a balada. Isso é sinal que as raízes não estão sólidas. Concordam comigo, irmãos? Né? É verdade, é isso. É no amadurecimento onde nós deixamos de ser tão frágeis. Se for usar um termo atual, nós deixamos de ser crente Nutella. Ai, a irmã, eu acho que me contaram que alguém viu que a irmã olhou para mim meio atravessado porque eu fui de salto na igreja. Não vou mais no culto, pastor. Meu Deus, o pastor chama todo mundo para fazer abertura de culto e não me chama. Ah, céus, ninguém me ama nessa igreja. Não, tem que deixar de ser tão frágil, a nossa fé precisa ser sólida. Precisamos amadurecer a nossa fé no Senhor.
É no amadurecimento que nós aprendemos a ter constância, aprendemos a ter consistência, aprendemos a não vivermos de picos e depressões, mas vivemos uma constante no Senhor. É no amadurecimento onde Cristo se torna mais evidente em nós. Portanto, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. O Senhor nos conduza e nos ensine o caminho da maturidade. Eu imagino que, se não todos aqui, quase todos nós, já iniciamos algum projeto relacionado à área física ou à área mental. Chegando no final do ano, né? Projeto Verão 2026. Coloca lá na agendinha, esse ano eu vou na academia todos os dias. Esse ano eu corto o glúten. Esse ano eu corto o delivery. Esse ano eu faço... meu amor me olhando aqui. Esse ano eu faço isso. Esse ano eu vou suplementar. Esse ano eu vou botar para quebrar. E depois o plano fica engavetado. O delivery toca. O X-Tudo chega. E o projeto vai embora. Às vezes fazemos um plano intelectual. Esse ano eu vou ler tantas páginas por mês. Esse ano eu vou colocar em dia a minha biblioteca. Todos os livros que eu comprei e não li, eu vou ler todos eles. Deixa de comprar mais livros e não ler os que estão lá. É ou não é? É sim. Esse ano eu vou fazer esse curso X, curso Y. Vou me especializar nisso, naquilo. E às vezes nós até vamos, mas muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Deixa eu usar o meu exemplo aqui. Já faz bastante tempo que eu me formei na graduação. Embora eu estava fugindo do Senhor. E aí, depois de muitos anos, eu comecei um mestrado em teologia. Tive alguns processos da minha vida que eu tive que parar o mestrado. Depois eu vim para cá, não tinha tempo e até hoje não dei continuidade. E o meu projeto era seguir com o mestrado e assim por diante, porque eu sei que a igreja merece o melhor que o pastor pode oferecer. Aí eu olhei esses dias para uma amiga minha da faculdade, que fazia jornalismo, quando eu fazia publicidade, e ela agora é doutora e professora da UNESC. E eu continuo com a graduação. Porque o tempo passa para todos, os que amadurecem e os que não amadurecem. Mas o resultado muda. E muda muito. Falo isso do físico e do mental, do almático. Mas e quanto ao espírito? Quantos de nós, no fim do ano, fazemos, junto com o projeto fitness, ou antes do fitness, projeto espiritual? Esse ano, eu quero consagrar meus domingos ao Senhor. Domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de culto, chova canivete. Estarei lá. Motivos para não ir no culto. Já viu esse vídeo aí? Se chover mais que o dilúvio, pode faltar no culto. Né? Se for mais velho que Matusalém, aí é difícil mesmo. Falta no culto também. A verdade, meus irmãos, eu quero dizer com tudo isso é que, quanto ao corpo, nós nos preocupamos bastante. E devemos nos preocupar. Quanto à nossa alma, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, a profissionais da área, a conteúdo. Concorda comigo? Mas e quanto ao espírito, talvez nós nunca ficamos tão fracos espiritualmente quanto agora. Talvez a igreja nunca foi tão frágil espiritualmente quanto é agora. Talvez a igreja nunca foi tão analfabética, biblicamente falando, do que é agora. Tão frágil em sua vida de oração como é agora. Às vezes, glória a Deus, a gente está implantando a cultura aqui. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, vamos lá, vamos olhar para a nossa realidade aqui. Culto de ensino versus culto da vitória. Qual você acha que tem mais gente no culto? Pegar a Bíblia e ler e orar e dizer, Jesus, fala comigo, versus adquirir o café com Deus Pai. Qual que tem mais? Porque nós queremos atalhos muitas vezes. Facilitadores muitas vezes. Mas o negócio, meu irmão, é ir para a academia. É pegar a planilha de exercícios, devocional, oração, e colocar em prática.
e pedir, personal Espírito Santo, fique comigo. Porque eu fiz, meus irmãos, eu fiz 3 meses da academia, mas eu fiz, eu vou voltar. Em nome de Jesus. Às vezes está lá treinando tríceps. Aí você começa a cansar, daí você faz assim. Aí o personal fala, sem mexer o cotovelo. Cotovelo parado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao invés de eu fazer um devocional, eu vou pesquisar no YouTube um devocional. O Espírito Santo fala assim, sem mexer o cotovelo. Amém, meus queridos? Porque o outro treinar por mim não me faz amadurecer. O outro se cuidar da alimentação por mim não me faz mais saudável. Eu preciso ter consciência da minha necessidade. E ser responsável com minha alma, com meu corpo, mas também com o meu espírito. Amém? E que bom que estamos aqui, já é um sinal de que nós nos preocupamos, ao menos um pouco, com o nosso espírito. Nessas próximas 8 semanas, então, nós vamos tratar sobre essa temática, Academia do Espírito. Eu ia dizer, Gé, que nós queremos formar aqui durante 8 semanas um CT Redime, Centro de Treinamento Redime, mas não vai ser assim. Não vai ser assim, porque o centro de treinamento é o lugar onde você aplica o treinamento, onde você exercita na prática o treinamento, e aqui você vai receber a ficha de treino, e o CT é a tua casa, é a tua semana, o teu cotidiano, o teu dia a dia, é colocar na sua agenda, esse horário é o horário do Senhor, do meu treino espiritual, assim como você faz com a academia. Amém, queridos? Assim como o Emerson. Você fala com o Emerson, vamos fazer tal coisa, Emerson. Ele pega o celular dele, o bloco de notas, abre a pasta, agenda, não sei do que, e daí ele vai. Tem tudo ali. 5 da manhã tem isso, 6 da manhã tem aquilo, 7 da manhã tem aquele outro. É verdade, né? É verdade. Nós precisamos colocar o tempo do Senhor como prioridade na nossa vida. Amém, meus irmãos? Aplicar no cotidiano. Hoje, o objetivo dessa palavra é introduzir esta série, essa temática, e o nome dessa mensagem é o exercício da piedade, exercitando a piedade. Se você tem sua Bíblia aberta ainda, volta os teus olhos para o versículo 7 do texto que nós lemos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Antes disso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Olhe para o versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, irmãos, os últimos dias começaram em Atos 2, do Pentecostes, porque Joel profetizou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e quando o Espírito Santo desce em Atos 2, Pedro diz, hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel. Portanto, os últimos dias começaram em Atos 2, já se passaram mais de 2000 anos, então nós estamos nos derradeiros dias, sim ou não? Os nossos dias. Muitos abandonarão a fé. É o que eu falei antes. Abandonarão a sã doutrina e buscarão mestres que ensinem o que eles querem ouvir. Não tem problema, pode continuar fazendo isso e aquilo, porque Jesus te ama mesmo assim. Ama, mas condena o pecado. Esse tipo de ensino seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É os dias que nós vivemos, onde não precisa exercitar a fé. Basta dar uma boa oferta e encaminhar seu passaporte celestial. Versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Nós temos aqui o chamado ao exercício espiritual. Esse chamado de Paulo ao seu discípulo Timóteo é um chamado a todos nós. É o chamado que o Senhor faz nesse tempo, meus irmãos, a todos nós que estamos aqui.
O chamado de Paulo a Timóteo, tá aí, é o chamado do Senhor para todos os cristãos, sem exceção. Estão comigo aqui? Todos os cristãos, discípulos de Jesus, são chamados para o exercício espiritual. Porque, queridos, grava isso no teu coração. O evangelho é prático. O evangelho, ele não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente uma filosofia que fica no campo das ideias. Ele precisa ser materializado na prática. O evangelho é feito para ser vivido. Amém? É por isso que a palavra fala assim, a palavra não diz, conheçam e saibam que o Senhor é bom. A palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. O evangelho é prático, é degustativo, é experimental, precisa ser vivido. Amém, queridos? O chamado do Senhor para nós é o seguinte, siga-me. Em Mateus capítulo 4, ele encontra aqueles homens pescando à beira da praia e fala, siga-me. Ele encontra Mateus ou Levi cobrando impostos e fala assim, você, siga-me. Ele vê Natanael já ainda debaixo da figueira e depois que se encontra com ele fala, siga-me. Ele fala em Lucas 9:23 para aquela multidão que o seguia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir implica em movimento, sim ou não? Olha a pergunta que eu faço. Seguir implica em caminhar, em andar, em praticar. Não obstante a isso, Jesus se apresenta como eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Duda, eu tenho a impressão às vezes que as pessoas acham que Jesus é a escada rolante. Eu sou a escada rolante. Aí você vai ficar parado, não vai fazer nada, e Jesus vai fazer tudo por você. Isso é hipergraça, isso é heresia. Isso, como disse Paulo, é ensino de demônios. Jesus é o caminho, pressupõe o quê? Caminhar por esse caminho. Porque, de novo, o evangelho é prático. A nossa jornada é a vida cristã, que tem a ver com ação. Quantos estão entendendo? Diga estou. Aleluia. Não pode mentir para o pastor, tá? O versículo 7 diz, rejeite as fábulas profanas, rejeite esse tipo de conversa que não leva a nada, rejeite ficar discutindo, porque tem cristão que é mais discutidor, debatedor do que cristão. Sabe tudo sobre Apocalipse. E ama debater com os outros. Já viram alguém assim? Não pode ver uma discussão. Alguém me segura que eu preciso lá discutir. Que eu preciso emitir minha opinião. Tem canais que só fazem debates. E acalorados às vezes. Sobre soteriologia. Sobre escatologia. Sabe tudo, debate tudo, mas não vive nada. Fariseu 2.0. Paulo diz, Timóteo, rejeita essas fábulas, rejeita esses debates, quanto a você, exercita-se na piedade. Fala comigo, exercita-se. Exercita-te. Exercita-te. Essa palavra, Duda, no texto original em grego, olha uma curiosidade aqui, é a palavra gimnazo. Gimnazo, de onde vem a palavra ginásio. Essa palavra exercita-te é de onde vem a palavra ginásio. Ginásio no grego significa o quê? Significa exercitar vigorosamente. Ginásio significa treino rigoroso, não é treino fofo, como o pessoal diz, né? Treino rigoroso. Nesse sentido, eu entendo que a vida cristã não é algo que vem pronto. Você nasce de novo, olha só, nasce de novo. Você vai nascer como adulto? Nasce um bebê espiritual. E é o ginásio, é o treinamento rigoroso
É o exercício rigoroso que nos leva ao amadurecimento. Nós recebemos, Marco, do Senhor tudo o que precisamos para cada etapa, mas nós precisamos aplicar, exercitar, desenvolver, crescer, fortalecer e amadurecer. É um processo, meus irmãos. Em 1 Pedro 2, versículo 2, Pedro fala o seguinte para a igreja: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Mas depois ele fala, por exemplo, em Efésios 4, que o objetivo dos ministérios é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, ele começa: desejem no começo o leite espiritual. Mas o objetivo não é ser para sempre uma criança espiritual, é alcançar a estatura de Cristo. Porque, como eu disse antes, o nosso objetivo é que Cristo seja refletido em nós. Olha o que ele fala em Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Ficou claro? É um desenvolvimento. E a palavra, o chamado de Paulo para nós e para Timóteo é gimnásio. Exercita-te, pratique, com um treino vigoroso, com exercício vigoroso, com exercício intenso, com um exercício que requer um esforço nosso. Esforça-te nesse teu processo, treine rigorosamente, exercite rigorosamente a sua vida espiritual. Amém? Lembrei do Vini agora. Cada vez que encontrava um abençoado, ele dava maior. 2 vezes por dia na academia. Esse magrinho que vos fala aqui, meus irmãos, nos 3 meses que treinou, consumia 6.000 calorias por dia. 6.000 calorias por dia. Para treinar vigorosamente. E para o nosso espírito, para a nossa carne, nós somos bombardeados de cheeseburger, lasanha, entende? Tudo que faz mal do mundo. E queremos vencer a carne, como disse John Piper num sermão, comendo um sanduíche frio por semana. Eu ouvi a palavra no culto, lembro metade do que foi dito, isso está bom para mim. Como vai treinar vigorosamente assim, meus irmãos? Estão me entendendo? Estão comigo aqui? Diga aleluia, glória a Deus. Ele fala, Thay, exercita-te a ti mesmo. Eu sei que na NVI que eu li aqui, essa informação não está contida. Está somente exercita-se na piedade. Mas ao observar o texto original, nós vemos que lá está escrito, exercita-te a ti mesmo. Alguém aí tem uma versão assim? Alguém aí tem uma versão que diz parecido com isso? Não? Ninguém? Tem lá, Marco? Como diz a tua versão? Isso. Exercita-te a ti mesmo. Veja, olha para mim aqui. Por que eu trouxe isso, meus irmãos? Provavelmente a NVI não traduziu exercita-te a ti mesmo, porque é pleonasmo. É a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, sair para fora e entrar para dentro. Né? Exercita-te a ti mesmo. Só faltava dizer, se auto-exercita-te a si mesmo, né? Vai ficar bem pleonasmo mesmo. Pleonasmo vicioso. Mas o objetivo de Paulo, creio eu, ao usar, porque Paulo não era leigo, Paulo era poliglota. O objetivo dele ao usar esse recurso da linguagem aqui é dar ênfase.
é enfatizar que não é para eu dizer assim, Emerson, te exercite na piedade. É o seguinte, César, exercita-te a ti mesmo. Amém, amém, meus irmãos? Duda, Samuel, Thaís, Briana, Alex, exercita-te a ti mesmo na piedade. Porque eu, infelizmente, identifico muitas vezes no meio cristão que tem muita gente que acha que analisar o exercício do outro fará ele mais forte espiritual. Infelizmente. Infelizmente, eu entendo, meus irmãos, que tem gente que acha que o exercício do outro trará resultados nele. É aquele tipo de crente assim, Gé. Viu, Gé? Ora por mim. Samu, libera a palavra para mim aí. Qual é a palavra para mim aí hoje? Já conheceu um crente assim? Ô, jejua por mim aí. Jejue você é por você. É ou não é? Hã? Vai no culto lá e traz a bênção para casa, amor. Vai você com o teu amor. Ué. É como dizer assim, meu bem, vai na academia, porque eu sei que enquanto você treina lá, os meus músculos sofrem hipertrofia. Não, vai sofrer atrofia. Exercita-te a ti mesmo. Ore por mim, estuda por mim, liga para mim, né? Isso não funciona, meus irmãos. É cada um precisa exercitar por si mesmo. Eu sei, interceder uns pelos outros é importantíssimo, mas nós temos que assumir nossa responsabilidade. Amém, meus queridos? Ele quer ser enfático a respeito disso. Olha o que eu coloquei aqui. Ser fiscal de treino dos irmãos não me faz amadurecer. Tenho visto que o Alex tem orado menos ultimamente. Tu nem vive com ele, irmão. Ai, tenho sentido a igreja meio fria no louvor ultimamente. E você, como é que tá? Eu acho que as contribuições da igreja vão sofrer uma queda esse ano. Vai ficar fiscalizando o treino dos outros? Vai ficar fiscalizando como cada um vive a sua vida cristã? A ênfase aqui é exercita-te a ti mesmo. Tem gente que fala assim, não vou mais na igreja, não vou mais servir, não vou mais orar, porque olha aquele irmão lá, eu achava que ele era altos, cristão, e olha, caiu. Fica olhando para ti, que você não vai cair junto com o outro. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Amém? A ênfase é que eu preciso praticar por mim. Exercita-te a ti mesmo na piedade. O que é piedade? É o termo grego eusebeia. Eusebeia é formado pelo prefixo eu, que significa bem ou corretamente. O que significa eu? Bem ou corretamente. E a palavra sebomai, que significa adorar, reverenciar ou prestar culto. Portanto, piedade significa adorar corretamente, prestar culto corretamente, reverenciar corretamente. Piedade diz respeito à nossa posição correta diante do Senhor. Então veja o que Paulo diz: exercita-te, treino vigoroso, a ti mesmo, não é o outro, é você, na tua devoção a Deus, na tua reverência a Deus, no teu culto a Deus, no teu serviço a Deus. Quantos entendem? Porque então, sem exercício, treino pesado, não existe adoração agradável a Deus. Sem uma vida prática do Evangelho, não há uma postura agradável diante de Deus. Mesmo que eu venha no culto no domingo, na quarta, se eu não pôr em prática na semana, não funciona. Eu preciso, porque se não houver esse treino,
não há reverência correta, não há relacionamento saudável com Deus, não há um culto agradável ao Senhor. E olha que tragédia, meus irmãos. Comunidade cristã, Missão Redime, a mão de Deus está aqui, né? Bota um slogan. Culto ao Senhor. Mas se nós não tivermos uma vida de exercício da piedade, Deus não vai receber nosso culto. Estão entendendo? Faz sentido para alguém isso aqui? Eu simplesmente estou lendo o texto e dizendo o que o texto diz. Se piedade é o exercício correto, se piedade é o culto correto, sem exercitá-la, não teremos um culto saudável. Não seremos uma igreja saudável. Seremos uma igreja enfraquecida. E por isso que o Senhor nos traz esse tema para esse tempo. Em nome de Jesus, meu irmão, exercita-te a ti mesmo na piedade. Amém? Então, pastor, eu li ali no texto que o exercício físico tem pouco proveito. Então, o físico não importa, né? Isso aqui, meus irmãos, eu já ouvi várias vezes. No meio pentecostal, de onde eu venho, é muito comum. E dá uma olhadinha, meu. Não seja fiscal de treino, mas dá uma olhadinha na condição física dos pastores. Eu não posso falar muito também, né? Maioria obeso. Não é? Quando o pessoal fala assim, aqui é o pastor Sérgio, o pastor, o pessoal espera encontrar aqui alguém assim. Uma barriguinha, uma gravatinha. Aí encontra isso aqui. Porque vem dessa ideia retrógrada de que o físico não importa. É uma interpretação muito comum e uma má interpretação do versículo 8, usada para argumentar o dualismo entre o material e o espiritual, entre o físico e o espiritual. Frases do tipo, largue essa faculdade, não adianta estudar, vai servir para quê essa faculdade no céu? Frases do tipo, capaz, para que cuidar da alimentação? Frases do tipo, não precisa se planejar para o futuro, não precisa trabalhar, planejar, não precisa fazer academia, isso é pecado. Meu Deus do céu, vai naquele ambiente de pecadores. Futebol, vôlei, credo, a cabeça do inimigo. Mas daí que eu chuto e dou tapa mesmo, irmão. É cômico, mas é real. Eu convivi com isso. Porque o importante é o espiritual. Totalmente equivocado. Achando que isso é um pensamento super divino, mas na verdade é um pensamento mundano. É um pensamento pagão, porque essa ideia, meus irmãos, vem do gnosticismo, vem do pensamento platônico. As cartas de Paulo, a maioria, são escritas quando está nascendo o chamado protognosticismo, o começo desse movimento, que diz o seguinte: o material é mau, e a única coisa boa é o espírito imaterial. Esses homens diziam que o corpo é uma prisão da alma. Esses homens não conseguem crer que Jesus encarnou, porque como assim um Deus tornar-se material? Não pode acontecer isso. Esse dualismo entre carne e espírito, material e imaterial, não é um pensamento do Senhor, é um pensamento mundano, é um pensamento pagão. Em Gênesis 1, a palavra diz que Deus criou o homem, espírito, alma e corpo, e disse que ficou muito bom. Muito bom. A nossa fé é profundamente pautada no corpo. Sabia disso? Jesus encarnou em corpo. Jesus ressuscitou com corpo. Toca aqui, Tomé. Pode tocar. Paulo chega a dizer que se nós não crermos na ressurreição do corpo,
nossa fé é vã. O cristianismo tem tudo a ver com a matéria. Ok? Amém? Então por que Paulo fala isso? O exercício físico é de pouco proveito. Por uma questão de relação, meus irmãos. Por uma questão de contraste. Queridos, ele está contrastando o exercício físico com a eternidade. E qualquer coisa, quando comparada à eternidade, fica efêmero. Estão comigo aqui? Qualquer coisa, quando colocada de frente às questões eternas, ganha tons de pouco proveito. Porque nossa vida aqui é 80, 90, 100, 120 anos, recebe o nome de Jesus. Mas a eternidade é a eternidade. O que são 100 anos diante de uma eternidade. Então, comparando o exercício transitório com o exercício eterno, isso soa como pouco proveito. Amém? Mas mesmo assim, ele não diz de nada é proveitoso. Ele fala é de pouco proveito. Porque só tem funções no transitório. Mas o exercício espiritual tem efeitos na vida presente e também na nossa vida futura. Amém, queridos? Para irmos para a parte final aqui, então. Fala comigo, disciplinas espirituais. Estão com sono? Não? Disciplina. Ô palavrinha incompreendida, muitas vezes. Corpo forte requer o que, Emerson? E o 2 precisa do que para ser gerado? Disciplina. Disciplina. Uma mente equilibrada requer disciplina. E um espírito fortalecido também precisa de disciplina. Ao Léo, não vai acontecer. Comendo churros, batata frita e pizza da Benedetto todo dia e achando que vai ficar trincado. Vai trincar a cadeira da igreja. Precisa, meus irmãos, de disciplina. Disciplina, às vezes, é compreendida como punição. Faz sentido? Punição. Na igreja. Você já viu um negócio assim na igreja? O irmão pecou. O pastor vai colocar ele na disciplina. E o que era para ser algo de restauração, na verdade, normalmente é algo de punição. Quando alguém tem disciplina, essa pessoa precisa de mais atenção, não ser excluído. Porque disciplina é para ser reconstrução. Mas na maioria das vezes é destruição. Punição. Em casa, os mais antigos, né? O filho fez o que não deveria fazer. O pai vai ter que disciplinar o filho. Isso envolve punições. Tira o celular. Deixa no cantinho do pensamento. Varinha da correção. Que tira a loucura da criança. Ai, meu Deus. A Ceci e o Josh, vai ter, né? Você puxar a mãe, né? Punição. Às vezes, disciplina é compreendida como prisão. Por libertino, a pior coisa é disciplina. Ele fala o seguinte: não sufoque o artista. Eu preciso dormir até meio-dia, senão eu não funciono. E você quer interromper meu processo criativo? Eu tenho que ser assim. É tido como uma prisão, porque as pessoas entendem, eu tenho que fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E se alguma coisa me impedir disso, isso é uma prisão. A disciplina cerceia a minha liberdade, limita o desenvolvimento, prejudica a minha jornada de autoconhecimento.
Você não pode dizer não para a criança, porque vai prejudicar o desenvolvimento dela. A disciplina, às vezes, também é compreendida como religiosidade. A turma da hipergraça. Aqueles que dizem assim, Jesus já fez tudo. Ele já pagou o preço. Não, esse negócio é da antiga aliança. Agora estamos no tempo da graça. Não precisa orar. Não, Jesus já orou por nós. Não precisa jejuar, porque isso é da antiga aliança. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer aquele outro. E entendem disciplinas espirituais como religiosidade. Mas eu quero terminar aqui com alguns tópicos do que a disciplina é, ok? Em primeiro lugar, fala comigo, disciplina como meios de graça. O que são meios de graça? Meios de graça são instrumentos que o Senhor usa para nos transmitir a sua graça. Nós estamos aqui muito aquém do Senhor. O Senhor está lá muito acima e a sua graça a se derramada está lá. E nós precisamos de algo que nos conecte. A graça é como se fosse uma mangueira que conduz a água, que refresca e mata a tua sede. Amém? Não há nada de extraordinário na mangueira, mas sem a mangueira, a água não chega até nós. Vocês estão entendendo? Isso significa meios de graça. São instrumentos pelos quais a graça nos alcança. Veja, é Deus quem nos dá, porque é graça. Amém? É Deus, por meio da graça, quem age em nós. Mas o que nos conecta a isso são as nossas disciplinas espirituais. Elas são o meio, sina qua non. Tem no direito isso, né? Sina qua non. Meio de graça. Sem isso, nós não acessamos aquilo que Deus tem para nós. Sem a disciplina espiritual, não acessamos. Por isso, ela não é prisão, ela é liberdade. Ela não é punição, ela é bênção para a nossa vida. Nós temos que mudar a nossa disposição mental de achar que oração é punição, de achar que jejum é terrível. Não, nós temos que mudar a nossa mentalidade, amém? O Catecismo de Westminster diz o seguinte: o que são meios de graça? São os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. Todos os benefícios de Cristo só são transmitidos à igreja por meio dos meios de graça, que nas nossas vidas pessoais são as disciplinas espirituais: o jejum, a oração, a palavra, a comunhão, a contemplação, o silêncio, a solitude, coisas que falaremos daqui para frente. As disciplinas são ferramentas para a colheita eterna. Em Gálatas 6, versículo 8, Paulo fala: aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse semear aqui, Jamile, está se referindo a hábitos diários. Se eu não me engano, a NTLH, umas versões mais novas, dizem: aquele que vive somente para a carne, colherá carne. Mas aquele que vive para o Espírito, colherá a vida eterna do Espírito. São hábitos diários, são práticas pessoais, cotidianas, que semeiam coisas eternas em nós. E nos permitem colher não só coisas transitórias, mas também coisas eternas. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós colhemos a paz que vem do Senhor. Nós colhemos a alegria não circunstancial. Nós colhemos a justiça que vem do Espírito. Nós colhemos a orientação que procede do Espírito, o fortalecimento, a sabedoria do alto, a orientação do conselheiro, o consolo do conselheiro. Tudo isso só é possível por meio das disciplinas espirituais. Nós queremos receber.
Recebe aí, né? Isso é comum, né? Levanta a mão para receber. Levanta a mão para receber. O mais correto é o seguinte: dobre o joelho para receber. Abra a sua Bíblia para receber. Vá ao culto para receber. Mas é muito mais fácil levantar a mão, né? Do que todo dia dobrar o joelho e abrir a Bíblia. Disciplinas espirituais. É o meio de graça. É o meio de colheita. De tomar posse das bênçãos espirituais no Senhor. Vocês me entendem? As disciplinas espirituais são o único meio para o conhecimento de Deus. Se eu falei antes, meus irmãos, de colheita eterna, a maior bênção das coisas eternas é conhecer a Deus. Indubitavelmente. E o conhecimento aqui não é sobre ter informações a respeito de Deus. O conhecimento aqui é aquilo que aparece em Gênesis, quando diz que Adão conheceu a Eva e Eva deu à luz a um filho. É o termo hebraico yadá, que significa relacionamento pessoal e íntimo. A maior bênção eterna que nós temos é conhecermos o Senhor, meus irmãos, amém? É o conhecimento que soa mais como comunhão íntima, pessoal e estreita com Deus. Não há nada mais sublime e precioso do que conhecer a Deus. É a falta disso em Oséias que faz o povo perecer. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em Oséias 6,6, Deus fala: conhecimento é o que eu quero e não holocaustos. Em João 17,3, Jesus fala: esta é a vida eterna, que conheçam a Deus. O propósito macro da humanidade é esse: Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Deus nos criou para Ele tabernacular, habitar conosco. No jardim, Ele criou o Éden, onde Ele vinha todo dia. No deserto, o tabernáculo, onde por meio da arca Ele estava conosco. Depois, o templo. Depois, o Emanuel, Deus conosco. Depois, a igreja e no futuro, a Nova Jerusalém. Porque o propósito de Gênesis e Apocalipse é esse: Deus habitar conosco e nós habitar com Ele. E só é possível conhecer Deus por meio das disciplinas espirituais. Não tem outro jeito. Não há outra forma. Amém? Não tem. É com oração, é com contemplação, é com a palavra. Para concluir, as disciplinas espirituais são o nosso meio de transformação. Érica, a única forma para que a nossa velha natureza dê espaço para a imagem de Cristo em nós é por meio das práticas, das disciplinas espirituais. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, no lugar de intimidade, disciplina espiritual, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O caminho para que a nossa forma seja mudada de velho homem para o novo homem são as disciplinas espirituais. Às vezes nós viemos para Jesus e as coisas mais incongruentes, mais contrastantes entre nós e Jesus, imoralidade sexual, embriaguez, drogadição, roubo, a gente abandona, porque é visível, é latente, patente, né? E você pensa, tudo certo. Mas, irmãos, existem tantas esquinas, becos e vielas no nosso coração, que guardam tanta sujeira. E é somente quando estamos diante do Senhor,
na prática das disciplinas espirituais, que Ele, que sonda os corações, vai nos moldando, purificando, transformando, até que atingimos a estatura perfeita de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Amém? Eu quero dar o exemplo que eu ouvi uma vez o pastor Douglas Gonçalves falando. Imagine que você está num lugar muito gelado e você está sentindo muito frio. Imaginou? Muito frio. Sabe o que é esse frio? O pecado. E você não consegue se aquecer sozinho. Você se esforça, você se esfrega, você se encolhe, você faz de tudo e você não consegue se aquecer sozinho. Essa é a nossa condição contra o pecado que habita em nós. Nas profundezas do nosso ser. Nós não conseguimos nos livrar dele sozinhos. E nós vamos morrer se ficarmos ali, vai morrer de frio. Sabe o que é isso? A condenação eterna. A morte eterna. E então, você faz o seguinte, corre em direção ao sol, você vai lagartear. Você corre em direção ao sol, o que é isso? Disciplina, prática, ação, atitude pessoal, amém? Você está com frio, não consegue se aquecer, o que você pode fazer? Correr até o sol. E aí você fica no sol assim. E o sol te aquece e te livra do frio. Sabe o que é o sol? O sol da justiça. Ficar é consistência na disciplina espiritual. E o sol nos aquecendo é a transformação, gerando Cristo em nós. Ah, fui eu que venci o pecado. Não, foi o sol que te esquentou. Ah, fui eu que consegui. Não, foi Jesus que fez. Enquanto você permanecia na presença dele. Todo dia. Todos os meses. Todos os anos. É isso que vai nos moldar. Não é sobre você, depois desse culto aqui, decidir orar 3 horas amanhã. E depois ficar 3 meses sem orar. Talvez seja decidir orar 3 minutos amanhã. E fazer assim durante 3 anos da sua vida. Todos os dias.